Bom dia! Hoje pela manhã acordei toda inspirada, fiz uma sessão joinha do assunto que eu queria discorrer por aqui, falando das unidades de conselhos tutelares e discorrendo um pouquinho mais sobre o trauma, que é o pós, né, quando você sai da das primeiras terapias de câncer convencionais, que eles consideram, por natureza médica ortodoxa, necessárias e julgam imprescindíveis para a pessoa se curar. Da mesma maneira que o sistema ele faz as obrigatoriedades dele sempre visando que a consequência dessa obrigatoriedade do sistema seja a continuidade da roda deles, que a roda deles é assim, esmagadora, sempre contra o paciente, contra a população e jamais a favor da saúde constante e da liberação dessas pessoas desse sistema, que é, na verdade, um cartel de crimes em todos os sentidos dessa medicina, né? E da mesma forma, com relação às instituições de crianças, as instituições que deveriam proteger essas crianças e não o fazem. Elas estão ali para defender os criminosos, os abusadores. De certo modo, eles fazem um caso para fazer palanque político e milhares de casos eles não estão nem aí com o que vai acontecer e, de preferência, sempre defendendo tudo que não presta. Era sobre isso que eu tinha gravado, com uma emoção muito melhor do que a de agora, porque eu estou tendo que refazer tudo aquilo que estava no meu coração. Eu acordei disposta a colocar a boca no trombone, porque toda a orientação que as pessoas têm sobre essas instituições, quando elas pensam que estão ajudando, que estão colaborando com as pessoas, é tudo uma mentira e é tudo leis usada de trás para frente. Eu nunca pensei em estar dizendo isso, porque eu ouvi isso do meu avô quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, que os juízes iam ter que vender milho na praia, porque eles começariam a usar as leis de trás para frente, e é exatamente isso que eles têm feito nos últimos 15 anos que eu estou acompanhando isso. Então, ontem eu gravei, né, sobre alguma coisa que eu tenho que sair do meu setor para avançar em um setor que não é o setor da minha arte, do meu ofício, para resolver algumas coisas que deveriam ser resolvidas por instituições ou por essas pessoas que estão sendo pagas com dinheiro público nos seus setores públicos para devolver à população, em forma de serviços e de resultados, os salários e os investimentos nas suas instituições públicas, e que isso não acontece, existe simplesmente um cartel e a manutenção tanto desses empregos, quanto dessa roda de samsara, quanto de tudo que não presta, e o resultado não volta para a população a partir do momento que esses locais viraram grandes centros de defender drogadição e tudo que não presta. Então, mais ou menos nesse sentido que eu estava fazendo um quadro comparativo com o paciente que sai lesado de uma instituição de tratamento intensivo do câncer e como a psicologia se posiciona em relação ao trauma. E da mesma forma eu estava comparando com as instituições jurídicas e as instituições de criança, quando a família sai de como é que eu vou me posicionar aqui?
porque eu já zerei o game em relação a isso, mas a gente tem que trazer esses assuntos porque assim, normalmente o paciente de câncer, ele sai lá de toda aquela mazela e ele não quer mais nem tocar no assunto, ele não quer nem lembrar do trauma, porque o que acontece é tão estarrecedor, é tão grave, que ele não quer mais voltar naquilo para ajudar ninguém, para discorrer sobre o assunto, para mudar nada, ele só quer cuidar da vida dele. Da mesma forma, as famílias que saem de um processo como o que a gente passou, né, com o nosso bebezinho e toda a injustiça cometida pelas instituições, pelo tribunal, por todos os lados, pela forma que foi conduzido. Então, para chegar nessa conclusão que a roda é esmagadora em cima da população e ela não favorece a população em nada, a não ser manter essa gabine de emprego aí, é por causa de resultados pessoais. Então, o YouTube, as plataformas não podem sequestrar a minha história, não pode me impedir a falar, não pode me julgar pelo que eu estou dizendo, porque são fatos reais da minha vida, e eles não podem simplesmente dizer que é uma fake news, como é a moda agora por aí. Isso não disse no outro vídeo, mas estava discorrendo exatamente sobre esse quadro comparativo que eu estou demonstrando. Então, a roda segue, as coisas seguem. E ninguém vai questionar, e os pacientes não vão questionar, eles só vão se livrando e não quer nunca mais voltar para aquilo, quando na verdade ele teria direito a ser indenizado de todos os ângulos de uma indenização por causa da maneira que isso é conduzido, da maneira que o paciente é estraçalhado, e ainda a psicologia diz assim que todo o atendimento visa diminuir o trauma do procedimento, do tratamento, e não tem cunho nenhum com saúde do casamento ou com saúde psicológica da pessoa. Ele só visa, a psicologia da oncologia só visa diminuir as sequelas do trauma. Então, eles são conscientes do nível do trauma que eles estão desenhando na vida daquele paciente, o nível do pacto que eles fazem para que a pessoa saia de lá e não tenha condições de discorrer sobre aquele assunto, que ela não tenha condições mentais de botar a boca no trombone, de tal nível que é o trauma do que é feito na carneficina do câncer. Saindo dessa parte e indo para a parte abusiva das instituições de criança. As instituições de criança naturalmente são locais. Então, quando eles conhecem vítima A e vítima B, eles vão sempre tendenciar para aquela pessoa que, comparada ao que eles desenharam aqui, ó, porque eles são instruídos, isso não é de agora, isso aqui tem mais ou menos milhares de anos. Então, eles vêm seguindo literaturas que vão contra tudo que é bom na vida humana e que tem um único objetivo de defender coisas que não prestam e que afetam a saúde de alguém, porque para eles existirem como instituição de criança é porque alguém está afetando a criança de alguém e alguém está criando isso. Então, eles criam isso, eles desenvolvem isso para depois ter o que fazer, que é o caso dessas minhas vizinhas aqui, que já vivem as mazelas, e aí elas querem criar mazela na vida da nossa família, das nossas crianças, para continuar sustentando o sistema do qual elas são adeptas.
naquela situação, quando aquele conselho tutelar de Concórdia, todas aquelas conselheiras, sem nenhum tipo de qualificação para o assunto, simplesmente baseadas na amizade que elas tinham com a detratora, com o conhecimento que elas tinham de quem se tratava a detratora, e que elas não estavam levando vantagem com a mãe da vítima, elas faziam o quê? Os seus relatórios, elas escreviam o que bem desejavam. E aí o promotor de justiça, que é uma pessoa com muita cognição, muita preparação, ele dizia para mim e para o Renato o seguinte: não, mas nós não temos culpa que vocês não vão lá subornar o conselho tutelar, subornar as instituições para falar a favor de vocês. Está falando contra, então a gente vai simplesmente tocar para frente e seja o que Deus quiser, mas vocês não vão conseguir nada aqui, porque aqui nós defendemos os detratores. Era isso que o promotor de justiça, Alessandro Argenta, dizia para a gente, nas linhas, nas entrelinhas e nas clarelinhas que ele podia. Assim como o juiz também escreveu a sua perfeita sentença, tirando a sua responsabilidade, porque ele não estava com cognição para uma demanda daquela altura, ou ele não estava querendo pegar a peça e fazer a real justiça, porque ele estava aliado com as seitas que não permite que uma justiça seja feita, principalmente quando está ligada à maçonaria da cidade e seus líderes, seus advogados, donos da jurisdição, e ainda copilado com um rombo financeiro na empresa do chefe lá de tudo que não presta, que deveria ser abafado e não aparecer. Então, tudo isso junto. E é claro que a criança, que é a pessoa que deveria ter sido feito justiça. Ontem eu estava vendo alguns dos legistas em prantos, fazendo vídeo para demonstrar quanto é duro ter que avaliar uma criança naquele estado deplorável que o criminoso entrega depois desses atos inescrupulosos. A gente viveu tudo isso. E ontem, quando eu estava vendo aquele depoimento daquele legista sobre a criança de 3 anos, eu fiquei imaginando a cabeça do Hugo quando ele fez o laudo do nosso bebê. E eu fico imaginando que dentro dessas pessoas, desses profissionais, também exista um coração, também exista algo que não seja só defender a sua instituição, o seu salário, e a banda que toca a favor dos criminosos. Eu olhei com muita cautela aquilo e pensei, essa criança tinha 3 anos, essa criança faleceu porque não aguentou. Eu ouvi da Denise, da Delegacia Civil de Concórdia, que eu tinha que dar graças a Deus que o meu bebê sobreviveu, porque o meu bebê poderia não ter sobrevivido naquele momento do que ele passou. Para um juiz, um promotor, se vender para o dono da jurisdição, eles não fizeram isso para mim, para a mãe e para o pai, eles fizeram isso para uma criança, não foram só os abusadores, porque quando a justiça se alia aos abusadores, a justiça se entrelaça com isso, ela decide fazer a lei de trás para frente, ao contrário, e como lhe der as ganas de fazer na cabeça deles, para as vantagens deles, como eu posso muito bem afirmar o escândalo que foi o rombo, logo depois do nosso caso,
o rombo lá na empresa de caminhões, super justificável, né? Porque tinha que justificar a casa do advogado, tinha que justificar todo mundo pegando uma fatiazinha lá, as instituições, os beneficiados, favorecidos, com empregos, com tudo mais. Tinha que justificar tudo isso, né? Tinha que justificar. E a família simplesmente que resolva. Pega a lança, pega a peixeira, pega o pau sagrado, pega o que quiser, entendeu? Então eu não tenho nenhum tipo de preocupação e vim aqui falar dessas coisas, porque o momento é exatamente esse e tem um monte de gente dentro desse país que está com as mesmas ganas que eu, com as mesmas ganas, e não são ganas políticas, são ganas pessoais relacionadas à destruição da família, à destruição da criança, à destruição das instituições que são feitas para cuidar do povo de bem, não são feitas para defender delinquência, não são feitas para defender drogadição, não são feitas. Não são feitas para alimentar propina e corrupção advinda de drogadição, de tráfico de entorpecentes. E eu comparei igualmente com essas terras lindas que são nossas para plantar árvores frutíferas e produtivas, junto às árvores nativas, junto à floresta, como sempre foi, sempre será. Não são terras do governo. Nós somos o governo, as pessoas, e não esses 3, 4 ladrões que querem pegar as terras que são das pessoas e distribuir para instituições privadas, fazer o que der na telha com os paraísos da humanidade. Então, você vem lá da situação da carneficina do câncer, daí você vai lá para os conselhos tutelar, vai para dentro dos tribunais, né? Separa algumas pessoas muito boas que tiveram que trabalhar em tudo isso, que na época não tinha essa maquininha aqui para fazer a voz e a vez, como eu sempre falo, ou por seus motivos, fizeram o que podiam e foram dando espaço para essas pessoas que elas sabem muito bem o que elas estão fazendo quando elas socam quimioterapia em criança. Elas sabem. Elas não estão curando, mas elas sabem. E elas não têm nem dó e nem de piedade de ninguém. Assim como essas pessoas desenvolveram tudo isso juntas, direta ou indiretamente. E agora muitos que trabalham nessas instituições pedem que a gente se compadeça, que a gente tenha paciência, porque de alguma forma todos eles estão trabalhando e pedem uma certa paciência em relação a revoltas e outras atitudes inescrupulosas como as que poderiam ser desencadeadas se eu e o Renato não fossem pessoas extremamente equilibradas e que buscam o bem dos nossos vizinhos, das instituições, de todas as pessoas que convivem diretamente ou indiretamente com a nossa família, e não merecemos um policial corrupto na porta da nossa casa chamando a gente de família encrenca ou de família problema, quando o problema está permeado por todos os lados e não há interesse em resolver. Porque lá, quando foi feita as audiências do nosso caso, a gente sentiu pleno poder daqueles profissionais que tinham a caneta e não tinham vontade de resolver. E isso, até hoje, acontece da mesma maneira. Ou vocês acham que quando a vizinha detratora grita que vai chamar o Bita para resolver os problemas dela, é porque elas estão junto ou porque eles não estão junto?
São perguntas. E se ele não quer ficar sem aposentadoria, sem distintivo e sem poder de arma, ele vai ter que responder. E não é para mim. E se a própria polícia não consegue cuidar da própria polícia, a gente não precisa mais sustentar isso. Temos muita gente sequelada pelos vacinocídios para cuidar, para criar centros de acolhimento que possam liberar essas pessoas, porque nem todos que receberam a informação modificada, que são vítimas de pessoas como os que desenharam toda essa porcaria para a América Latina, que trabalharam, que injetaram dinheiro, que descobriram como era possível pegar essas máquinas digitais que você coloca lá seus dados e você faz escolhas, como era possível dominar isso? E agora eles querem simplesmente dominar tudo e tirar nosso direito de fala, de proibir nós de contar nossa história, escrever a nossa história. Ninguém tem poder sobre a minha história pessoal. O YouTube vai ter que devolver o meu canal, porque ele sequestrou os vídeos falando sobre vacinocídio, que são da nossa vida. São provas cabal de tudo isso que eu estou falando, e ele sequestrou. Ele sequestrou o meu canal, ele não pode fazer isso. A plataforma é dele, mas a história é minha. A plataforma é dele, mas a história é minha. Não pode fazer isso. Isso é criminoso e ilegal. E é quanto a isso que nós vamos levantar a nossa voz, a nossa vez. Eu perdi o meu vídeo emocionada de manhã. Tentei refazer com o máximo do carinho esse quadro comparativo. Eu posso fazer vídeo agora específico desse conselho, tanto do de lá quanto o que a gente está vivendo agora, e comparar isso. Posso fazer vídeos também mais específicos sobre o que a gente viveu na carneficina. Eu posso seguir fazendo isso porque é a minha história. Não é a história do YouTube. Não é a história somente da justiça. Nós estamos entrelaçados. E quando é produzido injustiça, usando os centros que são nossos, como essa floresta que é nossa, ela tem que ser usada a favor das pessoas e não contra as pessoas que aqui habitam. Assim como os céus. Os céus têm que produzir chuva para produzir alimento e não produzir chuva para destruir a água e destruir o ar e destruir tudo. E hoje eu vou ficando por aqui. Eu já estou em 22 minutos. Poderia discorrer horas e horas sobre esses assuntos que são importantes. Não são assuntos que simplesmente devemos passar por cima. Simplesmente devemos nos calar por medo de ser feliz ou porque tem um maluco que traçou um plano para destruir a América Latina, como o ministro da Justiça, que diz que vai fazer à força calar esse pessoal do Fora-Oeste. Então, eu me considero uma pessoa do Fora-Oeste, querido. Eu já fui calada pela plataforma Polícia, da qual você traçou o seu plano junto a ela, e não estou disposta a continuar calada. E assim um monte de gente que não vai ficar calada. E não vai ter tribunais específicos para julgar todos vocês.